Em Portugal, há uma história que não está escrita em pergaminhos, mas gravada na própria pedra dos castelos medievais. É a história fascinante dos Cavaleiros Templários e de um legado misterioso que vamos tentar desvendar. Pensem nisto. E se estas estruturas imponentes que marcam a nossa paisagem fossem, na verdade, muito mais do que simples muralhas de defesa? E se, no fundo, formassem uma espécie de mensagem codificada, uma linguagem secreta só à espera de ser decifrada? É exatamente essa a questão que vamos explorar. Bem, vamos começar pela parte da história que, à partida, toda a gente conhece. Os Templários, aqueles monges guerreiros, foram absolutamente cruciais na Reconquista e na própria fundação de Portugal. A sua missão oficial era muito clara: defender o território. Esta cronologia mostra bem a sua ascensão meteórica. Chegaram em 1128 e rapidamente estabeleceram uma linha de defesa fortíssima ao longo do Tejo, com Tomar a funcionar como o seu quartel-general. Mas o momento-chave, a grande reviravolta, acontece em 1312. Enquanto a Ordem era perseguida e extinta por toda a Europa, aqui em Portugal ela renascia sob o nome de Ordem de Cristo. Isto garantiu que o poder, os bens e, talvez o mais importante, os seus segredos, continuassem intactos. E é precisamente aqui que a história visível dá lugar a um mistério muito mais profundo. Vamos agora mergulhar na teoria de que esta linha de defesa era, na realidade, algo muito mais complexo, uma rede espiritual desenhada propositadamente, a que podemos chamar de geografia sagrada. A tese é absolutamente fascinante. Em vez de uma simples cadeia de fortalezas, os Templários teriam construído um autêntico livro de pedra. Cada castelo, cada torre, como os de Tomar, Almorolo, Dornes, Abrantes ou Sertã, seria uma palavra, uma frase, neste enorme mapa esotérico. E dentro desta rede nada era ao acaso. Cada localidade tinha uma função muito específica. Tomar, claro, era o coração espiritual. Almorol, isolado naquela ilha rochosa, seria o portal de iniciação. Dornes, com a sua torre única, representava o sagrado feminino. Abrantes era o escudo protetor. E Sertã? Bem, Sertã ancorava toda esta energia ao interior profundo do nosso território. Certo, mas como é que esta linguagem secreta se manifestava? Estava literalmente esculpida na arquitetura. É isso mesmo que vamos fazer agora. Tentar descodificar alguns destes símbolos. E temos de começar pelo coração de estudo, a Charola de Tomar. Aquilo não é uma igreja comum, longe disso. É um templo octogonal, uma estrutura de 8 lados, com inspiração direta em locais sagrados de Jerusalém, como o Santo Sepulcro. O octógono tem um simbolismo fortíssimo. O número 8 representa a ressurreição, um novo começo. Em termos geométricos, é a forma perfeita para fazer a transição entre o quadrado, que simboliza a terra, e o círculo, que representa o céu, o divino. Para um cavaleiro em oração, estar ali no centro era como estar no centro do universo. A nossa próxima paragem leva-nos a Dornes, e aqui encontramos algo verdadeiramente invulgar. A sua torre de vigia templária não é quadrada, não é redonda, tem a forma de um pentágono, um design de uma raridade incrível para a arquitetura militar daquela época. E claro que esta forma não foi escolhida por acaso. O pentágono está intimamente ligado ao planeta Vênus, à harmonia e ao conceito do sagrado feminino. Acredita-se que a Torre de Dornes não servia apenas para vigilância militar, mas sim para ancorar um culto espiritual, protegendo um dos pilares da mística da Ordem. Agora, vamos viajar até à ilha iniciática de Almorol. Na sua torre de menagem imponente, encontramos o símbolo mais icónico dos Templários, esculpido na pedra para toda a eternidade. A cruz pátia, com os seus braços que se alargam nas pontas, claro, simboliza a expansão e uma proteção absoluta. Mas há mais. Alguns investigadores acreditam que o seu design específico servia de base para um código secreto, permitindo que os iniciados trocassem mensagens que mais ninguém conseguiria ler. Para além destes grandes símbolos, há outros muito mais pequenos, mais discretos. Se olharmos com muita atenção para as pedras de Tomar, de Abrantes e de Sertã, vamos encontrar pequenas marcas geométricas. Ora, estas não eram assinaturas comuns. Eram siglas, uma espécie de linguagem partilhada por guildas de construtores iniciados. O mais incrível é que encontrar as mesmas marcas em castelos diferentes prova que as mesmas equipas trabalharam em toda a rede, o que garantia não só uma coesão na arquitetura, mas também a nível espiritual e energético. Então, o que é que aconteceu a todo este acontecimento quando os Templários foram, supostamente, extintos? Pois bem, em Portugal, ele não desapareceu. Ele transformou-se. A Ordem de Cristo herdou absolutamente tudo. A missão é que mudou de figura. Em vez de defenderem a terra, passaram a explorar os mares.
Mas o espírito, o conhecimento e, claro, os imensos recursos mantiveram-se e foram canalizados para um novo e ambicioso projeto nacional. No fundo, o conhecimento, a riqueza e a organização dos templários não morreram de todo. Pelo contrário, tornaram-se o grande motor secreto da expansão marítima portuguesa, um projeto liderado por ninguém menos que o infante Dom Henrique, que era, ele próprio, o grão-mestre da Ordem de Cristo. E claro, um legado tão rico e complexo como este alimenta lendas que perduram até os dias de hoje, mantendo bem viva toda esta aura de mistério. Quem é que nunca ouviu falar do tesouro perdido dos Templários, que estaria supostamente escondido em túneis secretos por baixo de Tomar? Ou dos rituais de iniciação que se diz que aconteciam na Mata dos Sete Montes? Estas lendas, sejam ou não baseadas na realidade, mostram o quão profundamente o mistério templário está enraizado na nossa cultura. No fundo, tudo se resume a esta ideia poderosa. A simbologia deixada pelos templários em Portugal não era um mero enfeite. Era, e sim, um texto complexo, um livro de pedra, que codificava uma visão do mundo onde o céu e a terra, o sagrado e o militar, estavam ligados para sempre. E isto leva-nos inevitavelmente à pergunta final. Depois de tudo isto, o que mais terá por descobrir? Ao olharmos para estas fortalezas, se calhar já não vemos apenas castelos, mas sim as páginas de um livro antigo e misterioso. A questão que fica no ar é: que outros segredos ainda esperam para ser lidos nas pedras de Portugal? A resposta talvez esteja mesmo à nossa frente, à espera de um novo olhar.